Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP e batendo naquela tecla novamente de escassez de XRP. Um especialista diz: você está preparado para o que está por vir? Já coloquei aqui alguns vídeos falando, de liquidez que está ali, diminuindo e muito dentro das corretoras pequenas. Já está dando falta ali de liquidez, não está tendo mais XRP para venda e as grandes, você pega ali a Binance, a Bybit, OKEx, Coinbase, você vê a cada ano diminuindo muito ali o tanto de XRP que está para a venda. E esse especialista aqui é o John Squire, que eu sempre trago aqui para vocês dentro, aqui dos vídeos. Ele colocou um vídeo ali falando sobre essa escassez de XRP que está para acontecer cada vez mais rápido. A liquidez, muitas vezes, ele determina a intensidade e a suavidade com que os mercados de criptomoedas se movimentam. E o XRP agora está no centro, desse debate renovado sobre se sua oferta disponível real corresponde ao que os trades veem no registro. À medida, que as estruturas de mercados evoluem e mais ativos passam para a custódia institucional, analistas questionam, cada vez mais se os dados de circulação pública contam toda a história. E essa conversa, pessoal, se intensificou, como mostra aqui na matéria, depois que o John Squire compartilhou uma publicação no X com um trecho da entrevista de Scott Melker, que é um investidor, ali com Mark Yusko, intitulada como O Lobo de Todas as Ruas. E nessa conversa, o Melker expressou preocupações com a falta de transparência em torno de grandes participações em criptomoedas, incluindo possíveis posições dos governos. E isso, pessoal, ele coloca ali essas participações, de importantes ativos como o próprio XRP. E seu comentário alimentaram ainda mais o debate já acirrado sobre a liquidez oculta e reservas não divulgadas aí no mercado, pelos governos, Os governos aí globais, vamos colocar ali, colocando Estados Unidos, países da Europa, da Ásia, eles sempre têm ali uma quantidade, significativa de criptomoedas, sejam de BTC, Ethereum, XRP, dentre outras, mas nunca eles chegam assim com um relatório e falam, nós tem isso, aquilo e aquilo de participações aí de criptos, E essa incerteza em torno dessas participações governamentais e institucionais trouxe o Melker, que enfatizou uma questão crucial que molda então a atual incerteza do mercado. Ninguém sabe ao certo quanto de criptomoedas os governos ou grandes instituições detêm. Ele observou que os investidores ali não possuem dados verificados sobre potenciais estoques estratégicos, em diversos ativos, como eu mencionei, incluindo BTC, Ethereum, Solana, Cardano e XRP. Essas reservas estratégicas que no ano passado, Donald Trump colocou que o próprio Estados Unidos iria fazer uma reserva ali de BTC, Ethereum, XRP, Solana e ADA Cardano, E aqui, pessoal, ele coloca essa falta, de visibilidade, importante, porque a precificação do mercado depende muito aí de suposições sobre a oferta que está em circulação aí de cripto, principalmente do XRP. Quando grandes detentores operam fora de estruturas de relatórios transparentes, os investidores precisam o quê? Estimar a liquidez em vez de medi-la com precisão. E esse risco de estimativa aumenta a volatilidade quando ocorrem movimentos inesperados, E aqui eles colocam, especificamente para o XRP, essa preocupação se cruza com a discussão em andamento sobre o posicionamento da institucional, das instituições de
longo prazo e as participações relacionadas ao ecossistema que pode não estar em circulação ativa nas bolsas aí, né, nas exchanges, tá? O XRP mesmo, pessoal, opera sob uma estrutura de fornecimento única em comparação com a maioria dos ativos digitais. Como mostra aqui, tá? A Ripple, ele libera o XRP do sistema de custódia em quantidades controladas para dar suporte à liquidez e aos desenvolvimento ali do ecossistema, e esse mecanismo ele proporciona previsibilidade, mas também introduz complexibilidade quando os analistas tentam então calcular a oferta disponível ali em circulação em tempo real, tá? Os participantes, né, do mercado, eles continuam, né, debatendo quanto XRP permanece efetivamente bloqueado, né, ali nos depósitos do XRP da Ripple, por meio de cronogramas de custódia, né, acordos de longo prazo e arranjos institucionais, né, e também a Ripple publica dados sobre essa custódia. Os críticos argumentam que compromissos mais amplos com o ecossistema ainda pode reduzir a parcela de XRP disponível que está em negociação. Então, a Ripple, como todos sabem, né, eu acredito aí, só quem está entrando no mercado agora, eu acredito que não, mas a Ripple ela tem um mecanismo ali de garantia de fornecimento de XRP que fica trancado em depósito e todo mês eles desbloqueiam em torno de 1 bilhão, né, de tokens, mas logo em seguida eles bloqueiam novamente em torno de 70 a 80%, tá? E essa distinção entre oferta teórica e liquidez reativa então uma grande parte da especulação atual em torno de uma possível escassez de oferta. Daí entra o que eu falei ali no começo do vídeo, tá? As reservas de XRP nas exchanges, tá? Essa restrição de liquidez disponível, que as condições mais amplas do mercado neste ano de 2026 também contribui para as preocupações com ofertas. Ó, as reservas de XRP, então, nas exchanges, diminuíram em vários ciclos observados. Então, de ciclos para cá, vem diminuindo, né, a quantidade de XRP nas corretoras, sugerindo então que os detentores estão cada vez mais transferindo, né, tokens para armazenamentos offline ou custódia institucional em vez de mantê-lo disponível ali dentro das corretoras para negociação. Então estão retirando ali, seja, né, comprado ali pelas instituições via bolsa de valores, ou se não, né, retirando para a carteira fria, né, para a autocustódia. E ao mesmo tempo, né, novos produtos financeiros como ETFs e veículos de investimentos tokenizados continua absorvendo então grandes quantidades de liquidez em criptos, e essa estrutura frequentemente bloqueiam ativos, né, por longo períodos, reduzindo então a liquidez imediata do mercado. E o desenvolvimento de integrações aí de blockchains em redes de liquidação também pode exigir, né, uma alocação significativa de XRP, restringindo então ainda mais a oferta, né, e a adoção pode acelerar cada vez mais. E o alerta mais abrangente ali pelo Melker no vídeo, né, centra-se nas limitações da transparência em todo o setor cripto, sem auditorias completas para as participações governamentais ou instituições. E os mercados operam com informações incompletas. E isso cria condições em que choques repentinos de ofertas podem ocorrer se grandes detentores reposicionarem, né, seus ativos inesperadamente. E no caso do XRP, esse debate, né, não confirma uma crise de oferta, mas destaca a incerteza estrutural, e os analistas distinguem cada vez mais entre a oferta circulante relatada e a liquidez negociável real, tá? E a discussão, né, destacada então pelo John Squire, reforça uma realidade fundamental dos mercados de criptos. Os participantes precificam os ativos usando dados imperfeitos. E se o XRP sofrerá ou não essa verdadeira escassez de oferta dependerá do comportamento das instituições, o crescimento da demanda e a dinâmica do sistema de custódia ao longo tempo. E por hora, né, essa conversa que o John Squire colocou ali, ela reflete um crescente preocupação de que uma oferta visível possa não representar esse panorama completo de liquidez, mas moldar o próximo grande movimento do XRP. Esse aqui, né, é a publicação, né, onde ele coloca, ó, não sabemos realmente quanto XRP está na mão dos governos e não há uma visão clara, né, de quanto de Scroll já está comprometido de portas fechadas. O que vem no papel pode não ser o quadro real,
vocês estão prontos por vir, está por vir, né? Uma escassez então de XRP seria aí uma escassez forte, né? Desde os ciclos anteriores e agora, principalmente com reservas dos governos e instituições comprando, né, para fornecer para os seus clientes, poderá aumentar ainda mais aí a falta de XRP em corretoras. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.